regime fundamentalista islâmico prega que os muçulmanos devem ter a suposta ajuda de purificação da terra, matando cristãos e matando qualquer pessoa que venha atrapalhar o desfecho dos seus interesses, que Satanás coloca na mentalidade de quem não segue o que o nosso Deus de Israel estabelece para todos nós. Da mesma forma que também Satanás nos tenta para poder não termos vontade de vir ao culto, para não termos vontade de santificarmos o dia santo de Deus, que é o sábado. O sábado, o dia de descanso, eu já vi muita gente falar, não, para descansar pode ser qualquer dia. Pode ser qualquer dia, mas não vai estar agradando o desígnio que o Senhor Deus quer para todos nós. Porque descansar por descansar, realmente podemos descansar qualquer dia. Mas o dia que nós conseguiremos ter o descanso espiritual, o descanso físico, todos nós, em qualquer momento que a gente vai descansar, a gente consegue. Mas o descanso sabático é o descanso, então, onde Jesus pede para nós. Jesus, ele é um bom mercador. Ele é um mercador, não como os reis em geral são, uns reis déspotas, reis autoritaristas que querem pôr a sua força através da opressão. Deus não, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, porque Deus não invade a vida no coração de ninguém, como o Apocalipse, que é a revelação da palavra de Deus, nos demonstra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Então, Jesus, ele é um cavaleiro. Então lá no capítulo 20 diz que eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ele não vai invadir a porta de ninguém. Quem invade a porta e derruba a parede, derruba edifício, é o pessoal que não guarda o sábado. É o pessoal que guarda sexta-feira, quinta-feira, domingo, mas o pessoal, o povo de Deus que guarda o sábado, é o pessoal que tem a sua palavra, e a sua palavra é santa, verdadeira, mais eficaz que uma espada de 2 gumes, que penetra e vai até a divisão da alma e do espírito. Esse é o fundamentalismo que Jesus prega, que nós devemos reverberar, porque isso não é da nossa natureza ter esse comportamento. Nós devemos reverberar para que nós captemos as bênçãos, mas também tem um detalhe. Eu vejo por aí muita gente que quer receber bênção, que quer ser abençoado, mas que fica obeso espiritual. Então, na medida em que a pessoa ora a Deus e pede bênçãos, não bênção para prosperar financeiramente, porque isso aí é consequência do nosso esforço no mundo em que vivemos, mas uma bênção que nos faz remeter a nós termos a ideia fixa, a ideia na mente de nós iluminarmos, de nós refletirmos a luz que vem de Deus, para que então possamos continuar sendo abençoados, porque quando a gente pensa só em receber bênçãos materiais, bênçãos financeiras, nós nos desviamos da palavra, porque a bênção que Deus quer que nós tenhamos é a bênção para nós recebermos a bênção, principalmente no dia do sábado, para que nós possamos transmitir essa bênção que é a paz, porque tudo na vida depende de paz, porque não adianta você ter dinheiro, você conquistar, e eu sou um exemplo típico disso, eu sou a verdadeira execução da palavra de Deus, que eu corri já muito atrás de dinheiro, mas hoje eu vejo que é o que Salomão nos revela na sua palavra, que é a busca atrás do vento, é correr atrás do vento, porque quem corre atrás do vento é vaidade,
E lá ele fala: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, e só o sábado nos remete a essa mentalidade, onde também lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo nos ensina e nos revela: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que venhais a provar, experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que nós sejamos pobres, mas também não tenhamos qualquer riqueza a todo custo. Tenhamos riqueza na medida da paciência de Deus. Porque se nós formos querer antecipar, onde a gente vê muita gente aí querendo dar umas carteiradas, conseguir qualquer vantagem a qualquer custo, isso é a ação do inimigo que vem afrontar a palavra de Deus, porque quando a gente não obedece, não vive de acordo com o que Deus estabelece na sua palavra, porque ela é viva e eficaz, nós estamos indo contra o que Deus estabelece na vida de cada um. E o que Deus é, Deus não tem amor, Deus não tem compaixão, Deus não tem sabedoria. Ao contrário, Ele é a verdadeira essência do amor. Ele é a verdadeira essência da sabedoria. E através da sua santa palavra, Ele nos revela, porque nós não merecemos saber disso. Porque isso aqui é coisa que Ele poderia ter guardado lá para Ele e os anjos, e nós aqui, como meros mortais, ficarmos à mercê de sextas-feiras, de domingos, com essas tradições que o mundo nos impõe. E agora até me veio à mente uma passagem que Jesus, ao curar o paralítico lá no tanque de Betesda, ele não foi ali, não entrou pela porta das ovelhas ali no tanque de Betesda por mero acaso. Ele entrou ali e, aos olhos humanos, coincidentemente, ele viu um paralítico lá que já estava sem andar já há mais de 38 anos. E ali então ele perguntou ao paralítico: o que queres que eu te faça? Aí o paralítico: mas eu não tenho como atender o meu pedido, porque eu sou paralítico, estou aqui há tanto tempo e não tem que me levar lá nas águas lá para poder receber a bênção lá. E Jesus, já sabedor de toda a tradição que estava embutida nessa situação, porque ali essa tradição estabelece que esse lugar ali, supostamente sagrado, era o hospital entre aspas, que os líderes religiosos tinham ali para poder manter sob domínio, através dessa falsa tradição, que na realidade ali era o hospital do deus grego Esculápio, que ele, segundo a tradição grega, ele é um deus que foi gerado através tendo como pai Apolo e uma mortal Coronis. Então, e os sacerdotes da época lá, então, mantinham essa tradição. Mas Jesus, já sabendo dessa falsa tradição que não leva em nada, porque são crenças formadas pelo povo e não através da palavra de Deus, ele foi ali, mesmo contrariando os fariseus, nessa tradição farisaica, ele foi e, mesmo sabendo que iria ser contrariado pelos fariseus, ele foi e no dia do sábado curou. No dia do sábado ele curou, porque no sábado é lícito fazer o bem. No sábado nós temos uma possibilidade de uma verdadeira comunhão com Deus, porque Deus é um Deus compassivo, Deus é o Deus de amor, não é um Deus que
que nós venhamos a viver através de tradições. As tradições nos afastam de Deus. As tradições, como lá no livro de Daniel nos revela, que o chifre pequeno tratou de lançar a verdade de Deus por terra. E a verdade, uma das colunas da verdade de Deus é a Bíblia, é a sua santa palavra. A verdade de Deus está em Jesus, no próprio Deus Pai, no Espírito Santo, que é Ele que nos revela o pecado, a justiça e o juízo. O pecado porque nós não acreditamos na santidade e na divindade de Jesus, porque nós somos pecadores. Nós temos que perder essa essência do pecado através do conhecimento da verdade. E que uma pessoa que tinha toda a possibilidade de conhecer a verdade foi Pilatos. Pilatos, ao decretar ali que Jesus iria morrer porque o povo preferiu que Jesus fosse crucificado ao invés de Barrabás, Pilatos então perguntou para Jesus: mas você fala tanto de verdade, o que é a verdade? E aí Jesus iria ter a possibilidade de explicar para ele, mas ele, no que perguntou, já virou as costas e foi tratar de outros assuntos lá, mas não teve conhecimento da verdade. A verdade absoluta, que a tradição ensina que não existe. A tradição ensina que toda verdade é uma verdade relativa. A tradição absoluta nós só encontramos em Jesus Cristo, na Trindade divina, na Bíblia e nos 10 mandamentos. Porque quem não segue os 10 mandamentos pode acabar vivendo, porque Deus, Ele é misericordioso e lança tanto a chuva quanto o sol para os justos e para os injustos, para quem obedece e para quem não obedece a sua palavra. Amém? E na sequência aqui, eu fazendo um estudo, eu me deparei com uma situação verídica que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, onde então um grupo de adoradores, de supostos adoradores, estavam reunidos numa igreja na União Soviética. Então, o pessoal, os soldados da União Soviética perseguiam cristãos por conta dessa natureza pecaminosa. E então eles reunidos lá estavam louvando a Jesus, quando de repente arrombaram a porta. E aí perguntaram para esse grupo: vocês estão fazendo aqui? Estão louvando esse tal Jesus que tira o pecado do mundo, esse tal Jesus que é o Cordeiro que foi crucificado? E ninguém respondeu nada. Aí eles falaram: então tá bom, então vocês todos vão ser presos. Formem uma fila aqui à minha direita e serão assassinados todos vocês. E outros formem uma fila do meu lado esquerdo. E naquele corre-corre, esposas viram seus maridos renegarem Jesus e irem para a ala da esquerda. Filhos viram seus pais também renegando Jesus e indo para a ala da esquerda. Onde então depois os soldados mandaram esse grupo. A ala da esquerda ficou composta por 40 pessoas, 40 supostos adoradores. E a ala da direita ficou formada por 10 adoradores. E aí então os soldados falaram: então vocês 40 aqui, vocês podem ir embora e vão para suas casas. E quando eles voltaram então, junto aos 10 remanescentes, eles depositaram suas armas nos bancos e falaram: vocês podem continuar louvando o Deus verdadeiro, porque nós também somos cristãos, nós também somos adoradores do Deus vivo, aquele que formou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aonde nos remete a Mateus. Se os irmãos puderem acompanhar comigo no livro de Mateus, capítulo 25,
verso 31 em diante. Amém? Amém. Quando o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrais na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? No verso 40, o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Amém. Isso me faz remeter ao que o Senhor Deus nos revela na palavra que Ele deu ao profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que qualquer holocausto, porque Deus não se agrada de nós nos sacrificarmos. Hoje o nosso sacrifício tem que ser o nosso sacrifício pessoal, o nosso sacrifício de oferecermos os nossos corpos santificados para Deus, os nossos corpos com as nossas mentes limpas, para que Deus receba um sacrifício perfeito e agradável. Porque um sacrifício de ovelha, um sacrifício pessoal, de alguma outra forma, de ficar se martirizando com chibatada de material cortante, de faca, de ficar subindo escadarias de joelho para poder cumprir promessas, isso Deus não se agrada. Deus se agrada de que nós venhamos a aprender a sua palavra, que nós venhamos a testemunhar, que nós venhamos a refletir a bênção que Ele nos abençoa. Ele nos abençoa para podermos ser porta-vozes dele. Termos a nossa mente limpa, nossa mente fortalecida no nome de Jesus, para que nós possamos apressar a sua breve volta, porque é a única promessa, porque Deus é justo e fiel, todas as promessas Ele cumpriu. A única promessa que falta ser cumprida de Deus para nós é a promessa de que em breve Ele voltará e não tardará, porque Ele, é por isso que o Espírito Santo aqui, o nosso Deus Paráclitos, é um Deus da mesma espécie, é um Deus que tem a mesma essência pura e verdadeira, do próprio Deus Pai, do próprio Deus Filho e o Espírito Santo, Deus Filho Jesus Cristo, que é a única pessoa que, da face de todo o universo, que é 100% divino e 100% homem, pela eternidade, porque Ele vai se manter nesse corpo humano durante toda a eternidade, porque assim está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal forma, uma forma que nós não entendemos, jamais iremos entender, a não ser na eternidade. Deus nos amou de tal forma que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.
E também uma outra situação que Deus nos revela todo o seu amor e toda a sua intenção de que nós venhamos a compreender com a mente sã, com o corpo em sacrifício vivo para Ele, está em Amós, no capítulo 8, no verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, em que enviarei fome sobre toda a face da terra, mas não fome de pão, nem sede de água, e sim de conhecer a palavra do Senhor, a palavra que nos justifica, a palavra salvífica que pode nos transformar, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque também está escrito lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem Ele, porque Ele é o nosso Criador. Ele, assim como Ele criou no princípio a terra, os céus, as águas e as fontes das águas, Ele também nos redimiu através do seu infinito e incompreensível amor na cruz do Calvário. Amém. Onde verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, nos possibilitando a remissão dos pecados e a salvação das nossas almas para a vida eterna. Amém. Até ali, aquele momento da crucificação, Jesus era o Cordeiro de Deus, conforme está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, no verso 29, onde então Jesus vindo ao encontro de João Batista para ser batizado. Então João Batista, vendo Jesus se aproximando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então até aquele momento da crucificação, que Ele tomou o madeiro e foi ao Monte Calvário, então ali Ele era tido como o Cordeiro de Deus. Mas a partir do momento em que Ele foi pregado naquela rude cruz do Calvário, então Ele deixa de ter essa função de Cordeiro, e ali Ele passa a ser o maldito de Deus. O maldito de Deus, porque Ele tomou sobre si toda a nossa culpa pelo pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, e verdadeiramente Ele nos redimiu desse pecado, porque está escrito: maldito é todo aquele erguido no madeiro. E Ele, mesmo contra a sua própria vontade humana, porque Ele era 100% homem, contra a sua própria vontade humana, Ele orou ali no jardim de Getsemane e pediu ao Pai: Pai, se for possível, afaste de mim. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele chorou. Chorou, não como eu estou chorando. Chorou lágrimas de sangue. Perdoe-nos. Chorou lágrimas de sangue porque, pela sua natureza humana, ele teve medo. Mas ele sabia que ele é o Filho de Deus. Então ele tinha que suportar aquelas dores. Ele tinha que passar por isso, para a salvação de toda a humanidade, para a salvação minha, de vocês, de todo o povo. Amém. Portanto, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo seu sacrifício, o seu sacrifício vicário, porque não era para o Senhor passar pelo sacrifício,
porque o pecado é nosso e o Senhor tomou sobre si toda a culpa de nossos pecados. Vamos agora